Menopausa precoce aos 30, senhora, hormônios normais após milagre. Eu nunca imaginei que aos 30 anos, meu corpo começaria a dar sinais de que estava entrando na menopausa. Parecia um pesadelo, algo que só acontecia com mulheres bem mais velhas, depois dos 45 ou 50 anos. Mas Deus, em sua sabedoria, permitiu que eu passasse por essa prova para que eu pudesse testemunhar do seu poder e da sua fidelidade. Hoje, com o coração transbordando de gratidão, quero compartilhar cada detalhe dessa jornada, desde os primeiros sintomas até o milagre que o Senhor operou em minha vida. Tudo começou há cerca de 2 anos, quando notei que meu ciclo menstrual estava ficando irregular. No início, achei que fosse apenas estresse, afinal, a vida estava corrida. Trabalho, família, os afazeres da casa e as responsabilidades na igreja. Mas os meses foram passando, e as irregularidades só pioravam. Meus ciclos, que sempre foram pontuais, começaram a se espaçar. Um mês vinham, no outro não, e quando vinham, era com um fluxo tão fraco que mal dava para perceber. Eu sentia um desconforto no corpo, como se algo não estivesse certo, mas não dei muita importância no começo. Até que um dia, depois de 3 meses sem menstruar, resolvi procurar um médico. A consulta foi marcada, e eu fui com a esperança de que fosse algo simples, talvez um desequilíbrio passageiro. Mas quando a médica me olhou nos olhos e disse: "Seus exames indicam que seus ovários estão falhando. Você está entrando na menopausa precoce", foi como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Eu não conseguia acreditar. Menopausa? Aos 30 anos? Como assim? A médica explicou que meus níveis de estrogênio estavam baixíssimos, quase como os de uma mulher na pós-menopausa, e que meu FSH, hormônio folículo estimulante, estava nas alturas, o que confirmava o diagnóstico. Saí do consultório atordoada com as lágrimas escorrendo sem controle. Como eu iria contar isso para o meu marido? Como explicar para minha família? E os filhos que ainda sonhávamos em ter? A dor era tão grande que mal conseguia respirar. Quando cheguei em casa, meu esposo percebeu logo que algo estava errado. Ele me abraçou e perguntou: "O que foi, amor?" Eu só consegui balbuciar entre soluços. "O médico disse que estou na menopausa. Aos 30 anos." Ele ficou em silêncio por um momento, mas logo me apertou nos braços e disse: "Deus é maior que qualquer diagnóstico. Vamos orar." E foi o que fizemos. Naquela noite, ajoelhados ao lado da cama, clamamos ao Senhor com lágrimas. Meu marido orou com uma fé que me fortaleceu. "Pai Celestial, Tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Tu conheces o desejo do nosso coração. Se é da Tua vontade, restaura o corpo da minha esposa. Dá-lhe saúde, Senhor. Em nome de Jesus, amém." Eu não conseguia falar, só chorava, mas no meu coração repetia: "Senhor, tem misericórdia de mim. Eu confio em Ti." Nos dias que se seguiram, a realidade foi se tornando mais pesada. Comecei a sentir os sintomas da menopausa de forma intensa. As ondas de calor vinham sem aviso, deixando meu rosto vermelho e meu corpo suado, mesmo em dias frios. À noite, o suor era tão forte que eu acordava com os lençóis molhados. Minha pele ficou seca, meu cabelo começou a cair mais do que o normal, e eu sentia uma fadiga constante, como se meu corpo estivesse envelhecendo de repente. Mas o pior de tudo era a tristeza profunda que se instalou em mim. Eu me sentia vazia, como se meu futuro tivesse sido roubado. As pessoas ao meu redor tentavam me consolar, mas muitas não entendiam a gravidade da situação. Alguns diziam: "Bom, pelo menos você não vai mais sofrer com TPM", como se isso fosse um alívio. Outros falavam: "Você ainda é jovem, pode adotar se quiser ter filhos." Mas nenhuma dessas palavras aliviava a dor de saber que meu corpo estava falhando antes do tempo. Eu me perguntava: "Por que isso está acontecendo comigo, Senhor?" Em meio às lágrimas, porém, uma voz suave parecia responder no meu coração: "Confie em mim. Eu tenho um propósito nisso." Decidi que não iria me render. Além das orações em casa, passei a buscar mais a presença de Deus na igreja. Todas as vezes que havia uma reunião de oração, eu estava lá clamando, às vezes em silêncio, outras vezes chorando aos pés do Senhor. Uma irmã em Cristo, ao saber da minha situação, veio até mim e disse: "Não desista. Deus ouve as nossas orações." Eu já vi milagres acontecerem. Aquelas palavras me deram um pouco de esperança. Mas a jornada não foi fácil. Os médicos insistiam que não havia cura para a menopausa precoce. Eles falavam em reposição hormonal, mas alertavam que isso não traria de volta a fertilidade, apenas aliviaria os sintomas. Eu me sentia como se estivesse em um beco sem saída. Até que um dia, depois de mais uma consulta desanimadora, resolvi que não iria mais depender somente da medicina.
Se Deus era o mesmo que sarou a mulher do fluxo de sangue, que ressuscitou Lázaro, que abriu o mar vermelho, ele também poderia restaurar meu corpo. Comecei a jejuar e orar com mais intensidade. Em um sábado depois do culto, fiquei sozinha no templo, ajoelhada diante do altar. Com lágrimas eu disse: Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu creio que tu tens poder para mudar essa história. Se for da tua vontade, devolve a saúde aos meus ovários. Eu quero servir a ti com alegria, e não com esse peso no coração. Em nome de Jesus eu peço, opera um milagre em mim. Foi uma das orações mais sinceras que já fiz. Os dias passaram, e eu continuei firme na fé mesmo quando os sintomas persistiam. Até que cerca de 6 meses depois do diagnóstico, algo começou a mudar. Eu notei que meu humor estava mais estável, as ondas de calor diminuíram, e minha energia voltou a aumentar. Mas o maior sinal veio quando, depois de quase um ano sem menstruar, senti um leve desconforto na região do ventre. No início não dei importância, mas alguns dias depois, para minha surpresa, a menstruação veio. Não era um fluxo forte, mas era um sinal de que algo estava diferente. Corri para fazer novos exames. Dessa vez, os resultados foram diferentes. Meus níveis de estrogênio haviam subido e o FSH, que antes estava nas alturas, havia baixado consideravelmente. A médica ficou surpresa e disse: Isso não é comum. Alguma coisa mudou no seu organismo. Eu sorri e respondi: sim, alguma coisa mudou. Deus ouviu as minhas orações. Mas o milagre não parou por aí. Nos meses seguintes, meu ciclo foi se regularizando. Os exames mostravam que meus hormônios estavam voltando ao normal, como os de uma mulher na minha idade. A médica, que no início não tinha esperança, agora olhava para mim com admiração e dizia: Isso é um milagre médico. Eu respondia: Não é só médico. É um milagre de Deus. Hoje, 2 anos depois do diagnóstico de menopausa precoce, estou com os hormônios normalizados. Meu corpo foi restaurado de uma maneira que a medicina não pode explicar. As ondas de calor desapareceram, minha energia voltou, e meu ciclo está regular. Mas o maior milagre não foi apenas físico, foi espiritual. Essa prova me ensinou a confiar em Deus de uma forma que nunca havia confiado antes. Aprendi que mesmo quando tudo parece perdido, Ele está no controle. Muitas vezes, durante essa jornada, me senti como o salmista que clamou: Até quando, Senhor? Mas Deus, em sua bondade, nunca me abandonou. Ele esteve comigo em cada noite de choro, em cada oração silenciosa, em cada momento de desespero. E quando menos esperava, Ele agiu. Não do jeito que eu imaginava, não no tempo que eu queria, mas do jeito certo e no tempo certo. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Ele não apenas restaurou meu corpo, mas também renovou minha fé. Aprendi que as provações não vêm para nos destruir, mas para nos aproximar dele. E quando passamos por elas com fé, saímos mais fortes, mais gratos e com um testemunho que pode abençoar outras pessoas. Quero encorajar quem está passando por uma luta semelhante: não desista de clamar a Deus. Ele ouve, Ele vê, e Ele age. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas no momento certo, Ele vai responder. E quando Ele responder, será de uma forma tão maravilhosa que só poderemos dizer: para Deus não há nada impossível. Hoje meu coração transborda de gratidão. Gratidão por um Deus que não desiste de nós, mesmo quando nós quase desistimos. Gratidão por um Deus que opera milagres quando menos esperamos. Gratidão por um Deus que mesmo nas tempestades está conosco, guiando nossos passos. Que este testemunho seja uma semente de fé para quem lê. Que ele lembre a todos nós que não importa quão grande seja a prova, nosso Deus é maior. E quando Ele age, não há diagnóstico, não há medicina, não há palavra humana que possa limitar seu poder. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelo que fez, pelo que faz e pelo que ainda vai fazer em nossas vidas. Amém. Quando a médica me entregou aquele papel com os resultados dos exames, senti o mundo desabar. Menopausa precoce aos 30 anos. Níveis hormonais compatíveis com mulher de 50. As palavras ecoavam na minha mente como um martelo batendo sem piedade. Meu marido segurou minha mão, mas eu mal conseguia olhar para ele. Como dizer àquela criança que sonhava em ser mãe que talvez nunca realizaria esse desejo? Como explicar ao meu coração que o plano que eu tinha traçado para minha vida estava se desmanchando como areia entre os dedos? Naquela noite não consegui dormir. Fiquei de joelhos no chão do meu quarto, as lágrimas molhando o tapete enquanto as palavras saíam entre soluços. Senhor, por quê? O que eu fiz para merecer isso? Tu sabes quanto eu sonhei em ter um filho, quanto eu orei por uma família. Será que o Senhor se esqueceu de mim? A dor era tão profunda que cheguei a questionar se Deus ainda me ouvia. Mas mesmo no silêncio, algo dentro de mim sussurrava: confia. Mesmo que não entendas, confia.
No dia seguinte, fui à reunião como sempre fazia, mas dessa vez era diferente. Cada hino, cada oração, cada palavra lida parecia dirigida diretamente ao meu coração ferido. Quando o irmão que presidia falou sobre Abraão e Sara, que receberam a promessa de um filho na velhice, senti um arrepio. Deus não mudou, ele disse. O que ele fez ontem pode fazer hoje. O que parece impossível para os homens, para ele é a oportunidade de mostrar sua glória. Aquelas palavras foram como bálsamo na minha alma. Saí dali com um pouco mais de esperança, mas ainda com o peso da incerteza. Os dias seguintes foram de muita luta. Os sintomas da menopausa precoce começaram a se manifestar com força, ondas de calor, insônia, mudanças de humor que me deixavam exausta. Mas mesmo assim, não deixei de clamar. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, eu orava. Pai, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu creio que Tu és o Deus dos milagres. Se for da Tua vontade, restaura meu corpo. Se não for, dá-me forças para aceitar e confiar em Ti. E à noite, antes de dormir, meu marido e eu nos ajoelhávamos juntos, pedindo a mesma coisa. Não era fácil. Havia dias em que a fé vacilava, em que a dúvida sutilmente tentava entrar. Será que Deus realmente vai mudar isso? Um domingo, após a reunião, uma irmã mais velha se aproximou de mim. Ela não sabia do meu problema, mas olhou nos meus olhos e disse: Minha filha, Deus me mandou te dizer que Ele está ouvindo suas orações. Não desanime. O milagre está vindo. Aquelas palavras me marcaram. Como ela podia saber? Mas naquele momento, senti uma paz que não vinha de mim. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse confirmando. Espera. Confia. Eu estou no controle. Passaram-se semanas. Eu continuava indo aos médicos, fazendo exames, tomando os remédios que me davam para aliviar os sintomas, mas sem melhoras significativas. Até que em uma consulta de rotina, a médica olhou para os meus últimos exames e franziu a testa. Isso é estranho, ela murmurou. Seus níveis hormonais, eles estão subindo. Não é uma mudança drástica, mas é algo. Meu coração disparou. O que isso significa, doutora? Ela balançou a cabeça, incrédula. Significa que por algum motivo, seu corpo está começando a produzir hormônios novamente. Não é comum, especialmente sem tratamento para isso. Vamos monitorar. Saí do consultório tremendo. Não contei a ninguém ainda, nem mesmo ao meu marido, porque tinha medo de criar expectativas. Mas naquela noite, no meu quarto, caí de joelhos novamente. Senhor, foi tu? Tu estás fazendo algo? E então, como uma inundação, veio a certeza: sim, eu estou agindo. Não eram palavras audíveis, mas uma convicção tão forte que não havia como duvidar. Chorei de gratidão, mesmo sem ter o resultado final. Porque pela primeira vez em meses, senti que Deus estava mexendo na minha situação. Os meses seguintes foram de uma mistura de ansiedade e fé. Cada novo exame mostrava uma melhora gradual. Os sintomas começaram a diminuir. A médica, que no início tinha sido tão direta e sem esperanças, agora olhava para mim com um misto de curiosidade e admiração. Isso não tem explicação médica, ela disse em uma das consultas. Mas, seja o que for, continue fazendo. Eu sorria por dentro, porque sabia muito bem o que era. Era a mão de Deus operando onde a medicina não podia. Até que chegou o dia em que a médica entrou na sala com um sorriso no rosto. Seus hormônios estão normais, ela disse. Completamente normais. É como se você nunca tivesse tido menopausa precoce. Meu marido, que dessa vez tinha ido comigo, segurou minha mão com força. Glória a Deus! Ele sussurrou. Eu não conseguia falar. Só conseguia chorar porque naquele momento, todas as noites de oração, todas as lágrimas, toda a luta fizeram sentido. Deus tinha ouvido. Deus tinha respondido. Mas o milagre não parou por aí. Alguns meses depois, em uma manhã comum, senti algo diferente. Um leve enjoo, uma estranha sensibilidade. Fui ao banheiro, fiz o teste, e quando as 2 linhas apareceram, caí no chão. Grávida. Com hormônios normais, sem nenhum tratamento de fertilidade, sem explicação humana. Só Deus. Quando contei à minha família na CCB foi um momento de pura adoração. Irmãos chorando, louvando a Deus, agradecendo pelo milagre. Naquela noite na reunião, quando dei o testemunho, senti o Espírito Santo encher aquele lugar. Muitas irmãs que passavam por problemas semelhantes se aproximaram de mim depois, com lágrimas nos olhos, dizendo que aquela história tinha renovado a esperança delas. Uma delas me abraçou e disse: agora eu sei que Deus pode fazer por mim também. Hoje, quando olho para meu filho, aquele que os médicos disseram que nunca existiria, não consigo conter a gratidão. Cada risada dele, cada passo que ele dá, é um lembrete vivo de que Deus é fiel. Mas mais do que o milagre em si, o que mais marco em meu coração é o que aprendi nesse processo, que Deus não nos abandona nas provações.
Que mesmo quando tudo parece perdido, Ele está trabalhando nos bastidores, preparando algo que nossos olhos ainda não podem ver. Às vezes, ainda penso naqueles dias difíceis, nas noites em que a dor era tão grande que eu mal conseguia orar, nos momentos em que a dúvida tentava roubar minha fé. Mas hoje sei que aquelas lágrimas não foram em vão. Elas foram sementes que, regadas pela fé e pela paciência, germinaram em um milagre que hoje abençoa não só a mim, mas a muitos outros que ouvem essa história e se fortalecem na esperança. Se você está passando por uma luta que parece não ter saída, quero te dizer, não pare de clamar. Não pare de confiar. Deus não se impressiona com diagnósticos. Ele não é limitado por relatórios médicos ou opiniões humanas. Quando ele decide agir, nenhuma força pode impedi-lo. E quando ele age, faz de um jeito tão perfeito que só nos resta ajoelhar e dizer: Senhor, tu és digno de toda a glória. Que este testemunho seja um farol para quem está no meio da tempestade. Que ele lembre a cada um de nós que não importa quão escura seja a noite, amanhã virá. E quando ela chegar, trará consigo a prova viva de que Deus nunca nos esquece. Ele apenas está preparando algo tão belo que quando chegarmos lá, só poderemos exclamar: valeu a pena esperar. Agradeço a Deus não só pelo milagre em meu corpo, mas pela transformação em meu coração. Porque no fim das contas, o maior milagre não foi a restauração dos meus hormônios ou a gravidez inesperada, foi a certeza inabalável de que em Cristo, nenhuma prova é grande demais para nos separar do seu amor. E isso, meu irmão, minha irmã, é uma vitória que ninguém e nada pode tirar de nós. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. E que, independentemente da prova que você esteja enfrentando, saiba que Ele está contigo. Sempre esteve. Sempre estará. Amém. A jornada de fé que segue, entre lágrimas, orações e a certeza da vitória. O altar da Congregação Cristã no Brasil estava repleto naquela noite de quarta-feira. As luzes amareladas das lâmpadas pendentes iluminavam os rostos marcados pela fé, alguns molhados pelas lágrimas de quem ali buscava um milagre. Eu estava entre eles, não mais como uma mulher quebrantada pela notícia da menopausa precoce, mas como uma testemunha viva do poder de Deus. Porém, mesmo com o milagre já manifesto em meu corpo, sabia que a batalha não havia terminado. Ela apenas havia tomado uma nova forma. O irmão João, um dos anciãos da igreja, se aproximou de mim com um sorriso sereno. Seu rosto, sulcado pelos anos e pela sabedoria espiritual, transmitia uma paz que só quem anda com Deus pode ter. Irmã, o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre o seu testemunho. Não é à toa que Ele permitiu que você passasse por isso. Há muitas irmãs aqui que estão silenciosamente sofrendo, sem coragem de compartilhar suas dores. Você precisa falar, não por você, mas por elas. Suas palavras foram como um sopro do Espírito Santo em meu coração. Respirei fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Não era fácil expor minha dor, mas se Deus estava me usando como um vaso, quem era eu para recusar? Irmão, eu falarei, mas peço que ore por mim, para que as palavras sejam dele, não minhas. Minha voz tremia levemente, mas a determinação era maior que o medo. A reunião que mudou tudo, quando o silêncio foi quebrado. Na reunião de senhoras daquela semana, o salão estava lotado. Muitas irmãs, algumas com filhos nos braços, outras com olheiras fundas de noites mal dormidas, todas unidas pelo mesmo desejo, encontrar força em Deus. A irmã Marta, líder do grupo, me convidou para compartilhar. Minhas irmãs, hoje temos aqui uma serva de Deus que passou por um vale muito profundo, mas que agora está de pé para glorificar o nome do Senhor. Irmã, seu nome, o chão é seu. Levantei-me, sentindo os olhares sobre mim. Algumas mãos se entrelaçaram em oração antes mesmo que eu começasse a falar, e então as palavras começaram a jorrar, não como um discurso ensaiado, mas como um rio de emoções que não podia mais ser contido. Há alguns meses, recebi um diagnóstico que me deixou sem chão, menopausa precoce aos 30 anos. Os médicos disseram que meus ovários haviam entrado em falência, que eu nunca mais teria filhos, que meu corpo estava envelhecendo antes do tempo. Eu me senti como uma árvore seca sem frutos, sem esperança. Mas Deus, minha voz embargou. Uma irmã ao fundo começou a chorar baixinho. Mas Deus não nos vê como os homens veem. Enquanto os médicos falavam em impossível, Ele já estava preparando o eis-me aqui. Enquanto eu chorava no meu quarto, Ele estava secando minhas lágrimas. Enquanto eu pensava que minha história tinha acabado, Ele estava escrevendo o melhor capítulo. Contei sobre as noites em claro, os salmos que clamava em voz alta, as vezes em que me ajoelhava no chão do banheiro, sem forças para me levantar, mas com a certeza de que, se Deus não me sustentasse, eu desabaria.
Falei sobre o dia em que, depois de meses de jejum e oração, os exames mostraram que meus hormônios estavam normais. E então, com lágrimas nos olhos, revelei. E não só isso. Deus me deu um presente que eu nem ousava pedir. Estou grávida. Contra toda a ciência, contra toda a lógica, o Deus que abre o mar e faz o sol parar no céu fez meu corpo voltar a funcionar. E hoje, dentro de mim, bate um coraçõezinho que é a prova de que nada é impossível para ele. O salão explodiu em choro. Muitas irmãs se levantaram, algumas abraçando umas às outras, outras levantando as mãos em adoração. A irmã Clara, uma senhora de cabelos brancos que sempre sentava na primeira fileira, se aproximou de mim com os olhos brilhantes. Filha, eu também passei por isso. Há 20 anos, os médicos disseram que eu nunca teria filhos. Hoje tenho 3 netos. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Você é uma bênção para nós, porque sua história nos lembra que ele não mudou. Ela segurou minha mão com força, como se quisesse passar para mim toda a fé que carregava. Os desafios que vieram depois do milagre, a provação da fé genuína. Mas nem tudo foram rosas. Após o anúncio, algumas irmãs, movidas pela inveja ou descrença, começaram a murmurar. Será que é verdade? Os médicos podem ter se enganado antes. Ela deve ter feito algum tratamento escondido. Deus não faz milagres assim tão fácil. As palavras doiam, mas o irmão Paulo, meu marido, me lembrava sempre. Lembra do que Jesus falou? No mundo tereis aflições. Mas ele também disse, eu venci o mundo. Não é porque as pessoas duvidam que Deus deixa de ser fiel. Nossa vitória não depende da aprovação dos homens, mas da promessa dele. Ele segurou meu rosto entre as mãos, olhando fundo nos meus olhos. E ele prometeu que nos daria o desejo do nosso coração. Não foi? Eu assentia, sentindo a paz voltando ao meu coração. Mas a prova maior ainda estava por vir. A gravidez de alto risco, quando a fé é testada no fio da navalha. As primeiras semanas de gestação foram marcadas por sangramentos. Cada mancha no papel higiênico era como uma faca no peito. O médico, apesar de surpreso com a gravidez, era cauteloso. Sua gravidez é de alto risco. Seu útero não está acostumado a sustentar um bebê depois de tanto tempo sem atividade hormonal. Precisamos monitorar de perto. Mas eu já havia aprendido uma lição. A medicina pode dar diagnósticos, mas Deus tem a última palavra. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, eu e meu marido nos ajoelhávamos ao lado da cama e orávamos. Pai, tu que formaste este pequeno ser dentro de mim, que o proteja. Que cada célula, cada batimento, cada respiração seja sustentado por ti. Não confiamos nos médicos, não confiamos em nós mesmos, confiamos em ti. E assim, semana após semana, o bebê crescia. Os exames mostravam que, apesar das probabilidades, tudo estava perfeito. O dia em que Deus falou através de uma criança. Certa tarde, enquanto ajudava na escola dominical, uma menininha de 5 anos, a Larissa, se aproximou de mim e, sem qualquer contexto, disse: Tia, Deus me falou que o bebê da senhora vai nascer forte, como Sansão. E que a senhora não pode ter medo, porque ele está cuidando. Fiquei paralisada. Como uma criança tão pequena poderia saber do meu medo? Como poderia falar algo tão específico? Larissa, como você sabe disso? Perguntei, segurando sua mãozinha. Ela sorriu, com a pureza de quem ainda não foi corrompida pelo ceticismo do mundo. Porque Deus fala comigo quando eu oro. Ele disse que a senhora é muito especial para ele. Aquilo foi como um selo divino em meu coração. Se Deus estava falando até através de uma criança, quem era eu para duvidar? A noite em que o inimigo tentou roubar minha alegria. Mas o diabo não desiste fácil. Uma semana antes do parto, comecei a sentir fortes dores. O médico disse que era trabalho de parto prematuro e que eu precisava ser internada imediatamente. Se o bebê nascer agora, pode não sobreviver. As palavras do obstetra ecoavam em minha mente como um martelo. Deitada na maca do hospital, com soro no braço e monitores bipando, senti o desespero querer me dominar. Foi então que minha cunhada, a irmã Ana, entrou no quarto com a Bíblia aberta em Salmo 139. Ouve isto, seu nome e os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ela segurou minha mão com firmeza. Deus conhecia este bebê antes mesmo de você sonhar com ele. Ele não vai deixar nada acontecer. Vamos orar. E ali, entre as paredes frias do hospital, com o cheiro de álcool e o barulho dos aparelhos, Deus desceu. Não houve relâmpagos, não houve vozes do céu, mas uma paz sobrenatural encheu aquele quarto. As dores começaram a diminuir.
Os batimentos do bebê se estabilizaram. O médico, ao entrar para checar, ficou boquiaberto. Isso não faz sentido. As contrações pararam. O bebê está estável. Vocês oraram? Minha cunhada sorriu. Não foi nós, doutor. Foi ele. O nascimento. O dia em que o céu se inclinou. Finalmente, após 9 meses de orações, lágrimas e milhares de améns, chegou o grande dia. O parto foi difícil, mas em nenhum momento senti medo. Porque quando você já viu Deus fazer o impossível, o possível se torna apenas mais um detalhe. Às 3h47 da manhã, ouvi o choro mais lindo que já existiu. Minha filha, a Rebeca, nasceu com 3,2 kg, saudável, perfeita. Quando a colocaram em meus braços, não consegui segurar as lágrimas. Olha só o que Deus fez, meu amor. Meu marido beijou minha testa com os olhos cheios d'água. Ele não só restaurou seus hormônios. Ele te deu uma filha. Uma prova viva de que ele ouve, ele vê, ele age. Enquanto a enfermeira limpava a menina, eu não conseguia tirar os olhos dela. Cada dedinho, cada ruguinha, cada suspiro era um milagre andando. E então, como se Deus quisesse deixar sua assinatura naquele momento, Rebeca abriu os olhos, e eles eram da cor do céu ao entardecer, um azul tão claro que parecia quase transparente. Mamãe, ela tem os olhos como os da vovó que foi para o céu ano passado. Minha sogra, emocionada, cobriu a boca com a mão. Era verdade. Minha sogra havia sonhado com a avó de meu marido algumas noites antes, e ela havia dito, diga a seu nome, que o bebê virá com um sinal de que Deus está nisto. E ali estava, os olhos da avó, que nunca ninguém na família tinha herdado, agora brilhando no rostinho de Rebeca. A dedicação, quando a igreja testemunhou o milagre. No domingo seguinte, Rebeca foi dedicada a Deus na igreja. O irmão presidente seguiu-a em seus braços diante de toda a congregação, enquanto eu e meu marido estávamos de joelhos no altar. Este criança é um milagre de Deus. Uma prova de que, quando confiamos nele, ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Sua voz ecoava pelo templo. Que esta menina cresça no caminho do Senhor, e que sua vida seja um testemunho de que Deus ainda opera maravilhas. Quando ele entregou Rebeca de volta para mim, a igreja explodiu em glórias e aleluias. Muitas irmãs que haviam ouvido meu testemunho meses antes agora choravam de alegria, algumas até trazendo seus próprios pedidos de oração. Irmã, ora por mim. Meu marido está doente. Peça a Deus por meu filho, que está nas drogas. Eu também quero um milagre. E ali, com minha filha nos braços, entendi o real propósito de tudo aquilo. Deus não me curou só por mim. Ele me curou para que eu pudesse ser um canal de fé para outros. A vida depois do milagre, um chamado para ser luz. Hoje, Rebeca tem 2 anos. Ela corre pela casa, ri alto e adora ir à igreja. Sempre que passa pelo altar, aponta e diz, mamãe, aqui é onde Jesus mora. Muitas coisas mudaram desde então. Minha sogra, que antes duvidava de milagres, agora é uma das que mais ora pelos enfermos. A irmã Clara, que me deu força no início, hoje é minha companheira de oração todas as terças-feiras. O médico que me atendeu no começo, cético, agora pede que eu ore por seus pacientes. Eu mesma já não sou a mesma. Antes eu orava com medo. Hoje oro com autoridade porque sei que aquele que promete é fiel. Mas nem tudo são flores. Ainda há dias em que a fadiga da menopausa precoce se faz presente. Há momentos em que sinto meu corpo não responder como antes. Mas agora, quando as dores vêm, eu declaro: Senhor, tu já me curaste uma vez. E se precisar, farás de novo. Porque minha confiança não está em mim, mas em ti. E Deus, em sua fidelidade, sempre responde. Uma carta para quem ainda está no vale. Se você está lendo isto e se sente como eu me sentia há alguns anos, abandonada, quebrada, sem esperança, eu tenho uma mensagem para você. Deus não te esqueceu. Ele vê cada lágrima que você chora em silêncio. Ele ouve cada oração que você sussurra no travesseiro. Ele conhece cada medo que te acorda à noite. Talvez ele esteja te levando por um caminho que você não entende. Talvez as respostas não venham no seu tempo, mas no tempo dele. Mas uma coisa eu garanto: ele não te deixará no vale para sempre. Um dia, você olhará para trás e verá que até as suas lágrimas foram sementes. E que do lugar mais escuro da sua dor, Deus estava preparando o maior milagre da sua vida. Até lá, continue orando. Continue jejuando. Continue crendo. Porque a história não acaba onde você está agora. Ela só está começando. E quando o milagre chegar, e ele chegará, você não só vai agradecer a Deus, você vai querer contar para o mundo inteiro que ele é real. Que assim seja. Amém.